Oi, pessoal. Meu nome é Catrine Bandeira de Araújo. Eu faço parte do programa de educação tutorial PET Educação Física da Universidade Federal do Acre, tutorada pelo professor doutor Miguel Júnior Sordi Bortolini. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um artigo que tem como tema a avaliação de uma intervenção de atividade física e multimicronutrientes no desempenho cognitivo e acadêmico em crianças de escolas primárias sul-africanas. Esse artigo ele foi publicado numa revista chamada Nutrients MDPI com fator de impacto 5.9. As funções executivas são essenciais para a saúde mental, bem como para o desenvolvimento social, psicológico e acadêmico ideal no início da vida. Essas funções executivas são entendidas como os processos neurocognitivos fundamentais que estão envolvidos na organização e processamento da informação, bem como no desenvolvimento da linguagem. Estudos comprovam que uma nutrição adequada e o envolvimento em atividades físicas regular demonstraram facilitar o desenvolvimento e a função cognitiva ideal, incluindo as funções executivas. E como funções executivas, a gente entende algumas que estão aqui descritas nessa imagem, como a atenção, a linguagem, a percepção, a personalidade, a inteligência e memória. Crianças de países de baixa e média renda estão especialmente em risco de insegurança alimentar, deficiências múltiplas de micronutrientes, desnutrição, incluindo a supernutrição, que seria a obesidade. Como essas crianças elas não têm uma dieta rica nos nutrientes que seriam necessários para uma dieta saudável, elas acabam sendo mais suscetíveis a doenças como infecções eumínticas transmitidas pelo solo, que estão ligadas ao baixo desempenho acadêmico. Políticas de alimentação escolar são uma contribuição importante para a ingestão alimentar diária, pois as deficiências de micronutrientes são comuns em áreas com poucos recursos. Ou seja, como as deficiências de múltiplos micronutrientes como fator de riscos para o desenvolvimento saudável do cérebro, esses programas de nutrição e alimentação escolar, incluindo uma suplementação de micronutrientes, podem ter um potencial de aumentar ou compensar os déficits no desempenho cognitivo. Esse artigo objetivou comparar os efeitos de um programa de saúde escolar de 12 semanas, que incluiu uma intervenção de atividade física e suplementação de multimicronutrientes em crianças de 6 a 12 anos de idade, e foi realizado em 4 escolas primárias sul-africanas, localizadas em regiões marginalizadas com comunidades periurbanas. E como hipótese para o artigo, foi levantada a ideia de que a implementação de um programa de saúde escolar, combinado a uma suplementação de multimicronutrientes diária e 2 sessões semanais de atividade física, influenciaria positivamente o desempenho cognitivo das crianças, incluindo o processamento de informações e o controle inibitório, o desempenho acadêmico, que são resultados obtidos ao final do ano letivo, e reforçar que uma intervenção combinada seria superior a apenas uma suplementação de multimicronutrientes ou a prática de atividade física sozinhas. Sobre os métodos. Os participantes para o estudo foram recrutados em 4 quintes. 3 escolas primárias públicas, com 41 turmas cada, localizadas em uma área periurbana de Nelson Mandela Bay, na África do Sul. As escolas na África do Sul são classificadas em 5 quintes, que seria como se fosse uma categorização das escolas, sendo o quintil 1 o mais pobre e o quintil 5 o menos pobre. As escolas no quintes entre 1 e 3 são escolas consideradas desfavorecidas, e os pais das crianças que frequentam essas escolas geralmente têm uma classificação ruim quando se trata da renda e nível de alfabetização. Foram inclusas no estudo apenas as escolas que tivessem instalação e espaço para as aulas de educação física e não participassem de nenhuma outra pesquisa ou ensaio clínico. Sobre o objeto de pesquisa. As crianças que foram incluídas no estudo seriam aceitas somente se frequentassem entre a primeira e quarta série no início do estudo e tivessem idade entre 6 e 12 anos. Aquelas que não participassem de outros projetos de estudo nos últimos 6 meses e durante o período do estudo, e sem nenhuma condição médica que impedissem a participação em atividade física ou a absorção de multimicronutrientes. O estudo utilizou dados de um estudo maior duplo cego randomizado por cluster, CASE-AFIA, concebido para avaliar os efeitos da atividade física e a suplementação de multimicronutrientes no crescimento, saúde e bem-estar das crianças em 3 países africanos. Foram selecionados 1.365 alunos do ensino fundamental sul-africano, que foram distribuídos em turmas designadas em 4 grupos. Um grupo que seria feito a atividade física mais a suplementação de multimicronutrientes. O segundo grupo que praticaria apenas atividade física mais um comprimido que seria o efeito placebo. A terceira turma, que seria apenas com a suplementação de multimicronutrientes, e um quarto grupo que receberia apenas o comprimido placebo, que não teria nenhuma suplementação de multimicronutrientes. Esse estudo ele foi realizado entre abril de 2019 e setembro de 2019, com um período de intervenção real composto por 12 semanas. A alocação dos grupos de intervenção ocorreu no nível de série, para garantir o equilíbrio e que cada grupo de intervenção fosse representado em todas as séries
e em todas as escolas selecionadas. As crianças alocadas para o grupo de atividade física receberam 2 aulas de educação física semanais de 45 minutos, uma aula de Moving to Music e uma aula de educação física. Todas as manhãs, as crianças recebiam um comprimido mastigável com sabor de laranja contendo multimicronutrientes ou um placebo, comprimido parecido, mas sem nenhuma multimicronutrição, distribuído pela professora. Os suplementos de multimicronutrientes foram formulados com base no polvídeo em pó Mix-Me TM, desenvolvido pela DSM Nutrition Products South Africa. O comprimido de placebo era administrado às crianças nas condições de atividade física e sem intervenção. Os comprimidos de placebo eram produzidos usando um processo semelhante ao suplemento de multimicronutrientes, só que continham apenas cacau em pó, açúcar sorbitol, ácido cítrico e um sabor de laranja. E, independentemente da alocação do grupo, todas as crianças se beneficiariam das aulas de educação em saúde, higiene e nutrição, que foram implementadas como parte da disciplina de habilidades de orientação para a vida. Sobre os dados demográficos. O estado nutricional foi determinado com base no peso e altura das crianças e categorizado por scores Z para déficit de crescimento, baixo peso, sobrepeso, que é a obesidade, e o peso normal. E foram utilizados padrões de crescimento infantil da própria Organização Mundial da Saúde, a OMS. Para o atraso no crescimento, foi definido como pontuação Z de altura para a idade, HAZ menor que 2. Para o baixo peso, como pontuação Z de peso para a idade, WAZ menor que menos 2. Para sobrepeso, como índice de massa corporal, o IMC, para a idade, score Z, BAZ, maior que 1 na ausência de baixo peso, e peso normal, como BAZ, igual a menos 2. E para o IMC, foi definido menor que 1 na ausência de baixo peso. Sobre a performance cognitiva, foi utilizada uma tarefa computadorizada de Fluenker para avaliar o controle inibitório e o processamento de informações das crianças como um domínio da função cognitiva executiva. Antes de iniciar os testes, as crianças receberam instruções verbais padronizadas, e o teste foi aplicado no período pela manhã, durante um dia escolar regular e em horários semelhantes no início e pós-intervenção. A tarefa aconteceu da seguinte forma: foi realizada num período de 15 minutos, compostas por 2 rodadas de práticas com 60 tentativas, 2 rodadas com 40 tentativas e intervalos entre 1.100 e 1.500 milissegundos entre cada rodada. Os ensaios congruentes e incongruentes foram apresentados com igual probabilidade e em ordem aleatória. O tempo médio de reação, somente respostas certas, e precisão sendo a proporção de respostas certas para cada tipo de tentativa, congruente ou incongruente, foram calculados. Da conquista acadêmica. Com a linha de base sendo realizada no início do ano letivo de 2019, foram utilizados os resultados do final do ano letivo de 2018. E, posteriormente, com as avaliações de acompanhamento ocorrendo no final do ano letivo de 2019, foram utilizados os resultados final do mesmo ano de 2019 para descrever o desempenho acadêmico pós-intervenção. O sistema escolar sul-africano utiliza uma escala de classificação de 7 pontos, onde 1, que equivale de 1 a 29%, significa não alcançado, e 7 pontos, que equivale de 80 a 100%, significa uma realização excepcional, e com pontuações mais altas refletindo melhor desempenho acadêmico. Sobre as análises estatísticas, apenas crianças com dados iniciais e pós-intervenção completos em resultados cognitivos e acadêmicos foram incluídos no estudo, e a distribuição normal de sexo, idade, estado nutricional, desempenho cognitivo e acadêmico foi explorada com testes de Kolmogorov e Smirnov separadamente para todos os 4 grupos de intervenção. Sobre os resultados, um total de 1.365 crianças entre 6 e 12 anos de idade foram inscritas no estudo CASIAF na África do Sul. Porém, somente 932 crianças tinham dados válidos de base e pós-intervenção para desempenho cognitivo e acadêmico, e dados de idade e sexo estavam disponíveis. Efeitos da intervenção do desempenho cognitivo. Ao longo da intervenção, as crianças de todos os grupos de intervenção demonstraram melhorias significativas no tempo de reação e na precisão, tanto no controle inibitório quanto no processamento de informações. Porém, a comparação pareada não revelou que uma intervenção combinada de atividade física mais a suplementação de multimicronutrientes resultou em desempenho cognitivo significativamente maior do que somente uma suplementação de multimicronutrientes ou uma atividade física sozinhos, em qualquer um dos indicadores de desempenho cognitivo. Já sobre os efeitos da intervenção no desempenho acadêmico,
As comparações entre pares revelam que a intervenção combinada, atividade física mais a suplementação, resultou em desempenho acadêmico significativamente maior do que uma suplementação de multimicronutrientes sozinha, mas não se comparado à atividade física ou à condição placebo. Nenhuma diferença significativa de tempo por grupo foi observada para desempenho acadêmico após ajuste para idade e classe escolar. Embora ambos os grupos de intervenção única tenham mostrado um declínio do desempenho acadêmico, os resultados no final do ano melhoraram no grupo de intervenção combinada, bem como no grupo placebo. Sobre o efeito de intervenção no desempenho acadêmico, a principal descoberta foi que uma atividade física baseada na escola e uma intervenção de suplementação com vários multimicronutrientes não beneficiariam o desempenho cognitivo e o desempenho acadêmico das crianças. Todos os grupos melhoraram o desempenho cognitivo sem diferenças entre os grupos de tratamento, assim, indicando um efeito de aprendizagem semelhante em todos os 4 grupos. No geral, a idade foi o determinante mais forte do resultado do desempenho. E com relação ao desempenho acadêmico, tanto o grupo de tratamento combinado quanto o grupo de placebo mostraram melhorias significativas. A primeira hipótese do estudo foi defendido que a suplementação de multimicronutrientes levaria a melhores resultados de desempenho cognitivo e acadêmico em comparação com os controles. Porém, os resultados dessa hipótese foram inconclusivos. Uma intervenção de suplementação alimentar de 5,7 meses, realizada com crianças acima de 4 anos de idade, não teve um efeito significativo na memória de trabalho. No entanto, no mesmo estudo, uma coorte de crianças de 4 anos ou menos mostrou um efeito benéfico. Um outro estudo investigando os efeitos de uma intervenção de suplementação de multimicronutrientes entre pré-escolares sul-africanos observou melhorias nas funções cognitivas após 11 semanas. Essas 11 semanas foram interrompidas por uma semana de férias escolares, o que indica que uma intervenção escolar pode ser eficaz independente de períodos de interrupções mais curtos. E estudos anteriores mostraram que o efeito da suplementação de multimicronutrientes no desempenho cognitivo também foi mais proeminente em crianças desnutridas. Em segundo lugar, foi levantada a hipótese de que uma intervenção de atividade física melhoraria os resultados de desempenho cognitivo e as conquistas acadêmicas em comparação com os controles. Porém, não foi observado nenhum efeito benéfico adicional da intervenção de atividade física. No entanto, a substituição de aulas acadêmicas por 2 sessões semanais de atividade física não prejudicou o desempenho cognitivo das crianças, nem o desempenho acadêmico, mas, ao mesmo tempo, reduziu o comportamento sedentário e aumentou a consciência para um estilo de vida ativo e saudável. É importante ressaltar que estudos de Ludiga e colegas destacam que o tipo, a frequência e a intensidade do exercício são moderadores importantes e afetam até mesmo diferentes domínios cognitivos. Por exemplo, os exercícios de coordenação melhoram amplamente as funções executivas. Essa conclusão, corroborada pela observação da frequência em programas eficazes de atividade física, onde um estudo com adolescentes de 12 a 15 anos foram relatados efeitos benéficos na memória de trabalho e no controle inibitório após uma sessão diária de exercícios de 20 minutos durante 8 semanas. Uma terceira hipótese para esse estudo foi a ideia de que uma intervenção combinada de suplementação de multimicronutrientes associada à prática de atividade física seria superior a uma única intervenção. Foi observado que as funções cognitivas melhoraram em todos os grupos de intervenção, enquanto o desempenho acadêmico caiu ligeiramente entre as 2 intervenções individuais, mas melhorou no grupo de atividade física combinada à suplementação de multimicronutrientes e no grupo placebo. No entanto, as pontuações básicas de desempenho acadêmico revelaram diferenças significativas entre os grupos, com os resultados de final de ano mais baixos no braço combinado de atividade física mais suplementação e placebo. Como conclusão, foi observado que a intervenção de saúde escolar de 12 semanas não mostrou benefícios das intervenções de atividade física e suplementação de multimicronutrientes nos resultados cognitivos e de desempenho acadêmico de crianças em idade escolar, quando comparado ao grupo placebo. Porém, as intervenções como o programa de atividade física, que são conhecidas por beneficiar o controle inibitório em países ocidentais e de alta renda, não podem ser facilmente transferidas para crianças em idade escolar primária que frequentam escolas públicas sul-africanas do Quintil 3. Além disso, os autores incentivam que são necessários estudos futuros para que o projeto ideal de programas de nutrição para crianças mais velhas de áreas marginalizadas possa ser determinado, bem como o projeto ideal de tipo, frequência e intensidade ideal de um programa de atividade física escolar para melhorar a educação, a atenção em sala de aula e desempenho cognitivo geral. Bom, pessoal, é isso.
Para finalizar minha apresentação, eu deixei aqui uma frase, que é: o segredo do sucesso é fazer as coisas comuns incomumente bem, de autor desconhecido. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.